Que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã, que a graça do Espírito Santo possa descer poderosamente sobre a sua vida. Para quem não me conhece, o meu nome é Jovenilson, pode me chamar pelo nome de Nil, fica mais fácil. E para mim é uma alegria estar aqui anunciando a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. Eu creio que Deus irá fazer infinitamente mais na sua vida nesta manhã. Amém? Eu escutei um glória a Deus. Dá uma salva de palma para o Espírito Santo. Abra comigo no livro do Apocalipse, capítulo 1, no versículo 4 seguintes. É o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, no versículo 4. Amém, irmãos? Apocalipse, capítulo 1, no versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e que fez de nós um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder pelo século dos séculos. Amém. Vede, Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, como também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus poderosamente. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, ele diz assim: eu amo as Sagradas Escrituras, ela é a maior dádiva que Deus deu ao homem aqui na terra. Ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Dom Pedro II, ele diz, imperador do Brasil, no ano de 1840, Dom Pedro vai dizer: eu amo as Sagradas Escrituras, leio todos os dias, e quanto mais a leio, mais eu amo. Alguém disse assim: lendo a Bíblia, eu encontrei vários erros, e todos os erros que eu encontrei não estavam na Bíblia, estavam em mim. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva. O autor da carta aos Hebreus, ele chega dizendo, no capítulo 1, no versículo 3, dizendo que o universo, ele é sustentado pela palavra de Deus. Quando se tem intimidade com a palavra, quando se busca conhecer a palavra, a cada instante, a cada momento, a palavra de Deus vai moldando o nosso coração e vai nos levando cada vez mais à santidade. Vai nos levando cada vez mais à santidade. Conheci um irmão de caminhada, e curioso com a vida dele, pelos milagres que ele estava contando, em relação à intimidade com Deus, eu perguntei para ele assim: irmão, qual é o mistério de tantos milagres na sua vida?
E o irmão sorrindo me disse assim: é porque todas as vezes que eu levanto à noite para ir ao banheiro ou fazer qualquer outra coisa, tomar uma água, eu não deito na minha cama sem orar e sem ler a palavra. Eis o meu segredo. Porque quando se tem intimidade com a palavra, você vai conhecendo, você vai amando cada vez mais as Sagradas Escrituras. E Santo Agostinho, ele vai dizer que o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele está escondido no Antigo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento, ele é desvelado no Novo, ele aparece no Novo. É impressionante quando você lê a palavra, quando você busca em intimidade com a palavra, você vai aprendendo aquilo que Deus vai direcionando. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de você chegar até aqui hoje, você parou para ler a palavra de Deus? Você teve um momento de intimidade com a palavra? João, ele começa dizendo assim: aquele que me ama. Aquele que me ama. Olhando para a palavra, nós entendemos em João capítulo 1, versículo 14, que o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? Jesus Cristo. Olhando para a vida de Jesus Cristo, para o nascimento de Jesus Cristo, quando Jesus nasceu, logo Herodes começa uma perseguição contra as crianças de Israel. Então José, ele é avisado em sonho. Diga comigo, em sonho. Diga mais forte, em sonho. O anjo aparece para José dizendo: foge daqui, porque Herodes quer matar a criança. Então José pega Maria de madrugada e o menino Jesus e vai em direção ao Egito. Passando debaixo de uma figueira, há uma mãe, diz o historiador, uma mãe aflita, porque o seu filho está prestes a morrer assassinado por Herodes. Esse menino é escondido debaixo de uma figueira. Então José consegue salvar o menino Jesus, levando-o para o Egito. Avisado em sonho, José volta de novo para a sua casa. E Jesus, ele vai aprendendo a ter intimidade e aprendendo os mistérios com a sua mãe. Aí chega o momento em que Jesus, ele vai ser revelado para o povo. Obedecendo os preceitos judaicos, obedecendo a religião judaica, o menino Jesus é levado ao templo. Chegando no templo, Maria e José se perdem do menino. E se perdendo do menino, o menino vai para o templo e começa a discutir com os doutores da lei, com os fariseus, com aqueles que estavam representando no templo, que estavam no templo. Então José volta junto com Maria para buscar o menino. E quando volta para buscar o menino, eles recebem uma resposta de Jesus dizendo: não sabeis que eu devo estar na casa do meu pai? Jesus está dizendo para José e para Maria: olha, eu vou buscar intimidade com o meu pai, até chegar o momento em que eu seja revelado para o mundo. Há em Israel uma escola, duas escolas. A primeira escola é uma escola de profetas. A segunda escola é uma escola de sacerdote. Há um menino um pouco mais velho do que Jesus. Ele quase não pegou a perseguição de Herodes. Esse menino é crescido na casa do seu pai e da sua mãe. Pouco se fala dele nas Sagradas Escrituras. Quase ninguém prega sobre ele, a não ser na sexta-feira da paixão.
Quando você olha para esse menino, você vai percebendo que o maior sonho desse menino é ser um sacerdote, porque ele aprende em Israel a ser sacerdote. A mãe e o pai desse menino agora começam a trabalhar para poder investir, para poder colocar o menino na escola de sacerdote. Quem é esse menino? Mas quem é o menino que estava debaixo da figueira? A Bíblia diz que antes, em João capítulo 2, versículo 1, diz assim: 3 dias depois. Quais são os 3 dias depois? 3 dias antes, Jesus passa debaixo da figueira. Ele encontra de novo com um menino chamado Natanael. Aí Jesus olha para Natanael e diz: Natanael, eu te vi. E quando Jesus diz para Natanael: eu te vi, Natanael começa a perguntar: como? Se eu não te conheço, como? Se eu não tenho intimidade contigo? Aí o historiador diz assim, o historiador vai dizer sobre Natanael, que quando começou a perseguição em Israel, quando Herodes começou a perseguir as crianças, Maria está passando de madrugada com José e com Jesus. A mãe de Natanael estava aflita, querendo proteger o menino, e debaixo da figueira, ela esconde Natanael debaixo da figueira, para que Herodes não mate Natanael. Então Jesus está dizendo para Natanael: olha, eu te vi, Natanael, quando você estava debaixo de um decreto de morte, eu te vi, eu te amei, eu te curei, a partir de agora, você vai andar comigo. É Jesus te dizendo e querendo te dizer para você nessa manhã: não importa o decreto de morte que estava pesando sobre a tua vida, Jesus te viu e te trouxe aqui para você glorificar o nome dele. Ele te viu. Não basta só ver, é preciso amar. Não bastava só olhar, ver o sofrimento de Natanael. Ele amou Natanael até o fim. 3 dias depois, Jesus se revela nas bodas de Caná junto com a sua mãe. Chega Maria próxima a Jesus e diz: eles não têm mais vinho, eles estavam numa festa de casamento. E Jesus olha para Maria e diz: mulher, o que eu tenho a ver com isso? De repente Maria olha para os discípulos e diz para os discípulos: fazei tudo o que ele vos disser. Jesus já não tem mais resposta diante da mãe. Ele tem que atender o pedido da mãe, porque se ele não atende o pedido da mãe, ele ia pecar, e sendo Deus ele não poderia pecar, e jamais pecou, porque o 4º mandamento diz: honrar pai e mãe. Ele precisava honrar a sua mãe. Então, obedecendo a mãe, ele disse para os discípulos: olha, vai lá, enche as talhas de água. E quando os discípulos os serventes começam a encher as talhas de água, os discípulos estavam em intimidade com Jesus. Só que em Israel há 3 grupos de pessoas: discípulos, o grupo dos discípulos, o grupo daqueles que estavam atrás de Jesus apenas pelos milagres, e aqueles que estavam querendo pegar Jesus em alguma obra para discutir com ele, ou seja, os doutores da lei e os fariseus. Não é diferente do tempo de hoje. A pergunta é: você é discípulo, fariseu, ou você está aqui apenas por milagre? Porque não adianta curar o corpo se não cura a alma. E aquilo que Jesus estava falando para Natanael: olha, eu te vi, além de curar as cicatrizes do corpo, Jesus está dizendo para Natanael: eu quero curar a sua alma. É ele dizendo nas bodas de Canaã para os
noivos, eu quero entrar neste matrimônio, eu quero entrar neste casamento para ser o seu Senhor. Só que o capítulo 2, o versículo 11 termina dizendo assim: e os discípulos creram nele. Cá para nós, se era discípulo, como que é ser discípulo e não acreditava em Jesus? Mas por que João escreve isso? Porque mais tarde João vai escrever sobre outro menino. Provavelmente este menino, ele não chegou a conhecer Jesus. Os pais deste menino, deste jovem, ingressaram ele numa escola de sacerdote. Diga comigo, escola de sacerdote. Diga mais forte, escola de sacerdote. João vai falar a respeito deste menino, servo do sumo sacerdote. Na época de Jesus, na escola dos sacerdotes, ele entrava para se formar, para se tornar sacerdote, e estudava em torno de 5 anos a 8 anos, e no 9º ano, ele começava a ficar próximo ao sumo sacerdote, o ano de aprendizado, para poder se tornar um sacerdote. Esse jovem, ele não teve a intimidade com Jesus. Ele conhece da lei. Ele sabia que para ser sacerdote, a sua orelha teria que estar intacta, sem nenhum ferimento. Sem nenhum ferimento. De repente, a Bíblia diz que Jesus está no Getsemane. Quando Jesus está dizendo para Pedro: olha, Pedro, você não conseguiu vigiar 1 hora. Por 3 vezes Jesus diz. E quando Jesus está dizendo isso para Pedro, ele diz: levantai-vos, vamos descer daqui. De repente, um dos seus discípulos, Judas, vem com um grupo de soldados e com alguns sacerdotes para prender o mestre. Quando aproxima de Jesus, pergunta pela primeira vez: quem é Jesus Nazareno? E Jesus vai dizer: sou eu. Quando Jesus está dizendo sou eu, ele está dizendo para o grupo de soldados que estavam para prender Jesus: olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Lembrando Êxodo capítulo 13, capítulo 3, quando Moisés pergunta o nome de Deus, e Deus diz: eu sou. Eu sou. Mas quando Moisés diz para Deus, perguntando o nome de Deus, e que Deus responde: eu sou, a partir de agora há um grupo de soldados perguntando: quem é Jesus Nazareno? E Jesus pela segunda vez responde: eu sou. Na primeira ele responde como Deus, lembrando Êxodo capítulo 3. Na segunda ele está dizendo: eu sou Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E diz que na terceira vez ele vai dizer, quando a humanidade de joelhos perguntar quem é Jesus de Nazaré sobre as nuvens, ele vai dizer: eu sou. Eu vim para resgatar, para buscar a minha igreja, a minha noiva, a igreja santa, una, católica, apostólica, romana. Deixa eu te dizer, ele vai voltar para te buscar. Só que o menino agora, ele já estudou 5 anos, 6, 7, 8 anos. É o 9º ano do menino, do jovem, que aproximou de Jesus. E quando de repente Jesus oferece as mãos para amarrar, quando ele vai amarrar é de madrugada, aí levanta o menino, outro, Pedro. E Pedro pega uma espada e corta a orelha do menino chamado Malco. Era de madrugada.
A dor de Malco agora não é uma dor qualquer, não é uma dor da orelha que está sendo cortada. Porque Malco sabia que, sendo sacerdote, ele estava no último ano de aprendizado. Um ano depois ele se tornaria sacerdote. Todo o dinheiro que os pais de Malco tinham investido agora vai de água para baixo. Porque João, escrevendo o livro de João, ele vai dizer: e Pedro corta a orelha direita. Por que a orelha direita? Porque na orelha direita era onde derramava o azeite sobre o sacerdote. E quando derramava o azeite sobre a orelha direita, e que o azeite, sobrava o azeite ainda, derramava sobre a cabeça do sacerdote. E para se tornar um sacerdote, diz a Bíblia, e diz os historiadores, que para se tornar um sacerdote, a orelha direita tinha que estar intacta. Qual é a pior dor de Malco? Não é a dor da orelha ser cortada, mas é a dor de madrugada. Ele está pegando, caçando a orelha no chão, porque a orelha pulou longe. E de repente Jesus está dizendo para Pedro: guarda a espada, Pedro, porque Pedro iria matar Malco. É uma área de conflito. À noite Jesus sua sangue. Na área de conflito há uma área tensa. Pedro estava dormindo. Pedro desce da montanha sabendo que ele não conseguiu vigiar uma hora, com a espada na mão. Outra área tensa, porque Jesus era o rabino mais famoso de Israel. Só que Malco agora, ele está obedecendo uma ordem para poder prender Jesus. Há uma área tensa. Se ele não prende, ele é reprovado. Mas se ele prende, provavelmente os discípulos se levantariam contra ele. E foi isso que aconteceu. Só que na hora em que Pedro se levanta contra Malco e corta a orelha de Malco, a Bíblia me diz que Malco vai desesperar. Mas por quê? Porque o maior sonho de Malco estava morrendo ali aos pés de Jesus. E Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, guarda a espada. A pergunta é: para que matar quem já está ferido? Para quê? Para que matar, Pedro, quem está ferido? Para que passar a espada em quem já perdeu o sonho? Aí você olha para a realidade, porque todo rebanhão é assim, a gente faz meta, tem sonhos. Só que de repente você ingressa na igreja, lê a palavra, tem intimidade com a palavra, vai à igreja, começa a orar. Mas de repente aparece alguém como Pedro e começa a nos ferir. Para que matar quem já está ferido? Para que, Pedro? É Jesus querendo ensinar para Pedro: olha, guarda a espada, Pedro, não tem necessidade. O menino agora, Pedro, ele perdeu a orelha, perdeu o sonho. E o sonho de Malco é ser sacerdote. O sonho de Malco é ser sacerdote. Guarda a espada. Deixa eu te dizer, o que você tem feito com a espada da palavra? Você tem usado para matar ou para curar? Você tem usado para ferir ou para restaurar? Você olha para a igreja hoje, para os pregadores, é uma crise. Porque cada um prega aquilo que interessa. Vai ao encontro que interessa. Usa a palavra em vez de curar, para matar, para assassinar. Enquanto isso, almas vão embora da igreja. Enquanto isso, almas estão sendo feridas. Para que matar se já está ferido? Como que você tem usado a palavra? Como que você tem usado a espada?
Só que Jesus olha para Pedro: agora calma, guarda a espada, eu sei que você está tenso, eu preciso ir para a cruz. Pega Malco, me dá a orelha, pega a orelha de Malco, coloca no lugar, cura Malco. Mas além de curar Malco, a orelha de Malco, ele precisa agora curar o coração de Malco. E o soldado, aliás, não soldado, o servo do sumo sacerdote Malco, que se tornaria sacerdote depois, ele volta agora para sua casa, se perguntando: quem é aquele homem? Mas quem era aquele homem que eu fui prender e é aquele que me curou? Há uma interrogação na vida de Malco agora. Ele não é quem o povo falou. Ele não é o homem ruim que me apresentou. Se fosse homem ruim, ele teria mandado Pedro matar, mas agora não. Ele pega a minha orelha, coloca no lugar e cura. Eu quero conhecer esse homem. A partir daquela hora, aquele que te ama, Malco, ele quer restaurar os seus sonhos. Então lá vai o primeiro aprendizado que eu aprendo na palavra de Apocalipse. Aquele que te ama quer restaurar os seus sonhos. E nesta manhã Deus vai restaurar os seus sonhos. Para que matar quem está ferido? Aí Malco volta, Jesus é levado para o Calvário. Indo para o Calvário, Santa Brígida vai dizer que o sofrimento de Cristo era tão profundo, que quando pegava o azorrague e batia nas costas de Jesus, Santa Brígida vai dizer que quando o azorrague pegava nas costas do mestre, que puxava o azorrague para trás, para arrancar, carne de Jesus saía das costelas. Na revelação, Santa Brígida vai dizer que dava para contar quantos fios de costela tinha em Jesus. São Jerônimo vai dizer que aquilo que Jesus sofreu na paixão, só vai ser revelado. E eu creio que será breve. Que místico nenhum foi capaz de revelar. Autor nenhum foi capaz de escrever sobre aquilo que aconteceu. E São Jerônimo vai dizer, olha para mim aqui. São Jerônimo vai dizer que a paixão de Cristo, aquilo que Jesus sofreu na paixão, vai ser revelado quando a trombeta começar a tocar e ele voltar para buscar a igreja dele. Só que no mistério, João está lá. João é o discípulo mais novo, é aquele que tem intimidade com Jesus. E na pregação de Jesus um dia, João escutou dizer assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. A partir dessa hora, João não larga mais Jesus. Só que no livro de Neemias, quando Jesus está no Calvário, Jesus está de frente a Maria, e Jesus vai olhar para Maria e para João e dizer: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. O que Jesus está dizendo, olha, aqui no Calvário está se cumprindo algo que diz em Neemias capítulo 6, se não me engano, que aquele que fosse preso e condenado à morte teria que pegar a viga da sua casa para crucificar. Jesus está dizendo para João assim: leva a minha mãe para a sua casa,
Porque a cruz que eu estou aqui, a viga que eu estou sendo crucificada, foi tirada da minha casa. Ela não tem mais casa. Então cuida da minha mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. É Jesus dizendo: leva a minha mãe para a sua casa, João, porque eu deixei ela sem casa. Mas como entender o amor no Calvário? Porque aquele que te ama te lavou com o seu sangue. Aquele que te ama lavou com o seu sangue. Mas quem me ama? Eu preciso saber quem me ama. Seu namorado, a sua namorada? Nem se compara com o amor com que Jesus te amou no Calvário. Nem se compara com aquilo que Jesus fez por você no Calvário. Diga comigo: aquele que me ama lavou-me com seu sangue poderoso. São Paciano vai dizer que na cruz nós fomos libertados pelo sangue de Cristo. Eu escutei um glória a Deus. Mas como assim? Se no alto do Calvário, João, ele recebe Maria agora, e o sangue de Jesus, Santa Afonso Maria de Ligório vai dizer que sobre as mãos de Jesus deram mais de 28 marteladas, e sobre os pés de Jesus no Calvário deram mais de 36 marteladas. A partir de agora, o sangue de Cristo começou a sair da mão, dos pés, do joelho e do peito. Mas que mistério é esse, Nil? Do sangue de Cristo. E eu começo a aprender no Evangelho, e lendo a Bíblia pela 13ª vez, eu comecei a aprender que Satanás, ele não tem mais vez sobre a nossa vida a partir do sangue de Cristo. E se no Calvário ele veio te dar vida nova, a partir de hoje, que a depressão possa ir embora da sua vida, que o câncer possa desaparecer, que o seu esposo e a sua esposa volte para a igreja, que o seu filho que estava na droga, na bebida, fora da igreja, seja restaurado, porque o demônio não tem vez, porque o sangue de Jesus te dará vitória nesta manhã. Vira para o seu irmão: você foi amado por Deus. Dá um sacudido no seu irmão. Parece que a gente não está nem num encontro pentecostal, um encontro de rebanhão. Sacode o seu irmão e diga: volte a sonhar. Diga para ele, diga para o seu irmão: você foi lavado pelo sangue de Cristo. Se João, ele escreve o Apocalipse dizendo: aquele que me ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue, glória e poder. João está ensinando, todo o Evangelho de João e o livro do Apocalipse, ele me ensina que eu preciso voltar a adorar o Senhor Jesus. Estão se esquecendo hoje na igreja de passar horas e horas na capela adorando o Senhor. Quando o padre passa com Jesus, o povo já não sabe mais quem é Jesus para adorar. E São Bernardo de Claraval, ele vai dizer que a Eucaristia, ela é o amor dos amores. E quando nós prostramos em adoração ao Senhor, Ele começa a realizar milagres e prodígios na nossa vida. A pergunta é: se eu te ligasse hoje e caçasse
R$2.000 emprestados. Eu sei que talvez muitos não queriam nem emprestar. E você me emprestasse os R$2.000. Aí de repente eu desaparecesse. Não te mandasse mais mensagem. 6 meses depois, eu te ligasse de novo e te caçasse outro valor. Tornasse desaparecer mais um ano. E tornasse a te ligar te caçando outro valor. O que você ia pensar de mim? Se eu só te ligo na hora que eu preciso. Mas cá para nós, quando você vai à capela para poder adorar, o que Jesus pensa de você? O que é que Jesus pensa de você? Se a Ele a glória, o poder, nós precisamos levantar uma galera que adore o Senhor, que se prostre aos pés do Cristo para poder adorar. Se a Eucaristia é o amor dos amores, nós precisamos entender o mistério da Eucaristia. Em 1260, um padre na Espanha, ele vai levar a Eucaristia para um homem que estava prestes a morrer. E voltando, ele necessitava passar no rio. Ele leva a Eucaristia e quando vai atravessar o rio, diz que começou uma ventania e a Eucaristia cai dentro do rio. O padre desesperado, ele volta, chama os seus paroquianos, falou para eles que a Eucaristia tinha caído dentro do rio, provavelmente já tinha derretido, mas que o povo pudesse ir ao rio, para poder caçar Jesus na Eucaristia. Assim o povo foi. Quando o padre chorando, desesperado, caçando Jesus na Eucaristia, caçando ele dentro do rio, aí o padre chama o povo para desistir, já não tem mais. Agora só nos resta fazer ato de reparação. Aí de repente aparece no rio nadando 3 peixes com as 3 hóstias que o padre tinha deixado cair, e o peixe nadando, eles começam a levantar com a hóstia na boca, e o padre chega, resgata a hóstia, e o povo começa a adorar e glorificar o nome do Senhor. Já não tem mais conhecimento, já não sabe que quando está sofrendo, adore. Está passando por um sofrimento, por uma angústia, adore, porque a adoração é a resposta da sua vida para este ano de 2022. Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque é na adoração que os milagres vão vir. É na adoração que a sua família vai ser restaurada. Aquele que te ama quer que você volte a adorar o Senhor. Me convidaram para rezar por uma senhora que estava muda. Tinha sofrido um derrame, já não conversava mais. E eu fui rezar por ela. Quando eu cheguei, tinha a família toda reunida, esperando para fazer a oração. E quando eu coloquei a mão sobre a cabeça da irmã, o Senhor me disse assim: seja ousado na fé, Nil. Eu não entendi, Senhor. Seja ousado. Como? Seja ousado. Eu falei para o Senhor assim: o que o Senhor quer que eu faça? E Ele me diz assim: Nil, pega o ministro que está aí e pede para trazer a Eucaristia para ela.
ela está alimentando com sonda, não conversa, mas a partir da hora que o ministro trazer Jesus na Eucaristia, ela será curada. Eu chamei os ministros e falei na oração, o Senhor me pediu, busca a Eucaristia e dá para a irmã precisa comungar Jesus. Aí eles viraram para mim e falaram assim, não, tudo que coloca na boca dela, ela vomita. E Deus diz, Nil, seja ousado. Aí eu falei para ela assim, traz Jesus. Se ela vomitar Jesus da Eucaristia, pode ficar tranquilo, eu comungo. Eu não tenho nojo, eu comungo. E eles foram buscar Jesus. Há mais de um mês com derrame, não conversava, não andava, alimentando por sono, a menina não alimentava mais, tudo que colocava na boca, ela vomitava. Aí de repente vem Jesus, colocou na boca dela, ela não vomitou, e Jesus entrou dentro dela, e esperou eu ir embora. Eu falei para Jesus, ela comungou, e agora? Jesus disse, ela comungou, vai embora. Quando eu saí da casa, que eu cheguei em casa, eu recebi a notícia. Aquela que estava muda, agora estava curada pelo poder da Santa Eucaristia. O que necessita neste tempo é adoradores, homens e mulheres que adorem, que clamam, que pedem ao Senhor. Eu tenho orado pedindo a Deus para que se levante homens e mulheres intercessores para salvar o nosso Brasil, homens e mulheres que adorem ao Senhor. Escuta aqui, há um mês, aliás, há 22 dias, eu vinha de uma missão, junto com a chefona e com outro irmão. Pregamos o dia, e quando a gente estava voltando, o carro quebra. A gente, sem entender, conseguiu ainda ajeitar o carro. E de repente a gente conseguiu chegar até uma cidade, ajeitou o carro, a gente ia vir embora para nossa casa. Chegando na cidade, o carro fura o pneu. Eu falei, Jesus, só pode ser uma provação mesmo, ou é o Satanás. Aí uma pessoa falou para mim assim, mas aonde você vai, o carro quebra. Só que eu fui perguntar ao Senhor por que daquilo. O irmão queria vir embora. Depois que ajeitou o carro, era quase meia-noite, e a gente bateu no pé que a gente ia ficar lá, a gente ia dormir. Só que eu fui perguntar ao Senhor, e no outro dia a gente levantou de manhã. Quando a gente levantou de manhã, e eu perguntei para o Senhor o que ele estava querendo de nós ali naquela casa. Por que ele permitiu que o carro quebrasse 2 vezes? Não era costume. E Jesus falou comigo depois. A gente estava tomando café. Aí de repente eu olhei para uma criancinha de 1 ano e 3 meses. Eu olhei. Quando eu olhei para a boca da criança, ela estava com uma moeda, engolindo uma moeda. E eu gritei, eu acho que aquela menina ali está engolindo uma moeda. A mãe correu para lá e falou, não, e grudou na boca da menina, tirou a moeda. Eu, na inocência, perguntei, é perigoso? E a mãe falou, se ela engole, ela morre, Nil. Eu, como assim? Eu voltei e fui adorar o Senhor. Quando eu estava adorando o Senhor, eu perguntei para o Senhor, mas por que o Senhor permitiu que o carro quebrasse? E o Senhor me perguntou, quanto que vale uma vida para você, Nil? Quanto? Aí ele perguntou, quanto que você gastou no carro? Eu falei, foi pouco, Senhor.
pelo o tanto que nós ficamos, foi pouco. E ele falou assim: eu só permiti que o carro quebrasse para que hoje você não estivesse naquela casa velando uma criança. Vocês foram motivo de libertação naquela casa. A pergunta é: por que não adorar o Senhor? Adorar o Senhor, aquele que é digno de adoração. Uma mãe me mandou uma mensagem, desesperada: reza pela minha filha tem 1 ano. Eu, como assim? Até 1 ano, está de hospital em hospital aqui em São Paulo, e nenhum hospital recebe. E eu adorando o Senhor, ela falou para mim assim: Nil, ora, a minha filha está nas últimas, hospital nenhum recebe ela mais. E eu vou orar. Quando eu estava em adoração, eu liguei para ela e disse: reza por essa menina 3 Ave Marias e consagra a vida dela a São Paulo da Cruz, porque Deus me pediu para dizer isso para você. Ela: Nil, não tem como. A minha filha agora está nas últimas, porque o diabetes dela, ela tem 1 ano, chegou a 600. Eu falei: entra lá e reza as 3 Ave Maria. Quando ela entrou no hospital, permitido pelo médico, a menina já morrendo, ela colocou a mão sobre a cabeça da menina, rezou 3 Ave Maria. É como se a menina estivesse repousado no espírito. Imediatamente foi baixando, e a menina foi curada imediatamente para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu irei concluir a pregação. Bartimeu. Quem é Bartimeu? Bartimeu é como um Malco, sofredor. Muitos pregam, falam sobre Bartimeu, mas não conhecem quem era Bartimeu direito. A Bíblia diz que Bartimeu estava à beira do caminho. E na beira do caminho, Jesus vai passando. E quando Jesus estava passando, a Bíblia diz que ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus, logo querendo saber quem é, diz: quem está me gritando? Os discípulos, incomodados, vai até Bartimeu e pergunta: para de gritar. Fala para Bartimeu: para de gritar. E Bartimeu começa a gritar cada vez mais alto. Só que ninguém sabe a história de Bartimeu. Ninguém sabe o que Bartimeu passou. Ninguém sabe o sofrimento de Bartimeu. E Flávio José, historiador judeu, vai dizer assim: que na perseguição contra o povo, os soldados entraram na casa de Bartimeu, pegaram o seu pai, cortaram a cabeça do pai de Bartimeu. Bartimeu, vendo tudo aquilo, ele começa a gritar. Aí os soldados olham para ele e dizem: nós vamos matar ele também. Aí outro soldado levanta e fala assim: não mata não. Ele já viu o pai morrendo. E de repente ele diz assim: não me mates. Aí o soldado falou: mas eu não posso te matar, mas eu vou furar os seus olhos. Pegaram uma espada, colocaram, enfiaram dentro dos olhos de Bartimeu. Imagina a dor daquele menino, a dor de perder o pai, agora a dor de estar cego e ser rejeitado de Israel, da sua família. Ele agora é levado para um lugar onde ficavam os cegos, é colocado naquele lugar, ele fica naquele lugar por vários tempos. Aí chegou alguém do nada e começou a dizer: está passando um menino aqui, ele é famoso. E Bartimeu, cego, pergunta para aquele homem: quem é esse homem? E o homem disse para Bartimeu, no lugar da rejeição, no lugar onde ele estava escondido: está passando um menino.
Este menino ressuscita mortos. Este homem cura doentes. De repente Bartimeu, ele começa a dizer assim: mas quem é este homem? Me leva até ele. Aí é levado Bartimeu. Só que você não pode tocar em Jesus. Bartimeu fica à beira do caminho. E quando Bartimeu fica à beira do caminho, ele começa a escutar o alvoroço de grito do povo. Só que o grito de Bartimeu vai mais longe, porque Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Aí de repente Jesus diz para os discípulos: busca ele lá. Quando os discípulos vão até Bartimeu, os discípulos chegam para Bartimeu e diz: coragem, levanta-te, ele te chama. De repente Bartimeu é levado até Jesus. E quando Jesus coloca a mão sobre Bartimeu, sobre os olhos de Bartimeu, Bartimeu é curado. E eu quero terminar te dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. Você não está só. Independente da circunstância em que você viveu, independente da realidade, talvez realidade como a de Bartimeu, coragem. Aquele que te ama quer que você o adore, que você o glorifica. Fica de pé, por favor. Sabe o que aconteceu com Bartimeu? Ele ouviu falar que Jesus estava passando lá. E ele começou a cantar: Jesus, filho de Davi. O ministério vai cantar e você vai cantar junto também, para nós adorarmos o Senhor.